Bom, vamos recomeçar, continuando o tema dos alimentos. Estávamos falando sobre os credores de alimentos, né? E lembre-se que tanto a primeira parte da aula de hoje quanto a segunda parte da aula de hoje estará disponível, assim como todas as demais videoaulas que nós temos feito na São Judas, na PUC de São Paulo e na Campos Sales, no meu YouTube, né? Eu fiz um YouTube amador, apenas para deixar as aulas disponíveis para os interessados, que é Roberto Senise Lisboa. Tudo junto. Se você puder passar lá, se inscrever no canal e dar um like, eu vou ficar muito agradecido, né? Então, vocês poderão, obviamente, também encontrar as aulas da São Judas na plataforma da São Judas da turma de vocês. Bem, vamos continuar falando um pouco sobre alimentos, porque falamos bastante coisa, né? Vocês viram? Estávamos falando aqui sobre a questão dos credores possíveis de alimentos. Começamos falando sobre o nascituro, que é titular de alimentos gravídicos. Falamos sobre os filhos menores, a criança e o adolescente, que são titulares de alimentos pelo simples fato de serem filhos da mãe e filhos do pai, né? E vamos agora, então, prosseguir. Falamos sobre a situação do jovem, que mesmo depois dos 18 anos pode, excepcionalmente, pedir pensão ou se manter com pensão alimentícia, e falamos da orientação jurisprudencial dos 24 ou 25 anos de idade para o pagamento de pensão por conta de matrícula e realização de curso de ensino superior por esse jovem. Bem, nós também temos a possibilidade inversa na relação ascendente e descendente, a possibilidade de alimentos em favor do idoso. O idoso, que é a pessoa que tem pelo menos 60 anos de idade, pode vir a requerer alimentos. Ele não tem, por força da lei, alimentos automaticamente concedidos, como tem a criança ou o adolescente. Mas, obviamente, ele poderá, não tendo o amparo devido dos seus filhos, solicitar judicialmente o pagamento de alimentos, bastando que ele demonstre a sua necessidade e a possibilidade do filho e ou os filhos de custearem os alimentos em favor do idoso. É bastante desagradável essa situação em que o idoso tem que ir ao judiciário para pleitear alimentos. Mas uma dessas situações, que inclusive já mencionei para vocês, foi o do reconhecimento excepcional de pagamento de alimentos ao idoso, que era irmão mais velho de outro irmão. E ele, então, não tendo os pais vivos e nem filhos, pediu alimentos para o irmão mais novo, porque ele necessitava de alimentos para comprar medicamentos de uso contínuo, e não tinha condições financeiras para tanto. E a questão foi levada até o STJ, vejam vocês. O STJ concluiu que é possível, sim, a concessão nesse tipo de situação, ainda que excepcional, mas é possível. Alguém poderia perguntar, Senise, os filhos todos eles podem ser obrigados a pagar alimentos para o idoso? Sim, podem. E neste caso haverá concurso de devedores. Eu posso ter concurso de devedores. O concurso de devedores não é uma prática incomum. Está certo que não é o que em regra acontece, mas há vários casos de concursos de devedores. Esse exemplo do idoso que eu dei para vocês, quando ele requer judicialmente a pensão alimentícia em favor dele contra 2 ou 3 filhos dele, o juiz vai levar em conta, obviamente, a capacidade contributiva de cada filho diante do binômio, necessidade de um, possibilidade dos outros, no caso, né? E para se compor a pensão alimentícia. A mesma ideia se aplica quando eu tenho até mesmo um filho ou filha pedindo alimentos do pai, quando os alimentos do pai são insuficientes. Então, vamos supor um filho ou filha que não more com os pais, mas more com a avó. E a avó briga com a filha porque a filha não ajuda com o sustento da neta, o pai também não ajuda. Então, a avó vai pedir alimentos em nome da pessoa, do filho ou da filha que está com a guarda de fato, não tem nem guarda de direito, muitas vezes, percebam vocês, pedindo alimentos para os pais. Isso é possível. Um concurso de devedores também nessa situação. Também é possível um concurso de devedores em que os avós sejam chamados a complementar a pensão
que o pai ou a mãe não tem condições de dar. Então, eu posso ter a ideia também dos avós paternos ou maternos sendo chamados ou para pagar a pensão inteira ou para complementar a pensão que é paga pelos pais. Na situação de ele se perceber a aposentadoria, ele pode solicitar também alimentos? A Marcela está perguntando. A questão toda é bastante delicada. A resposta, Marcela, está ligada às necessidades. Nesse caso do julgado do STJ, onde se reconheceu a possibilidade até de pagamento pelo irmão, o fundamento do STJ, um caso de 2011 ou 2012, eu tenho aqui no meu manual, até posso passar, 2010, também da ministra Nancy Andrighi. É um caso muito interessante porque a pessoa recebia aposentadoria, mas era insuficiente para comprar os medicamentos. Tá? Então, pode até excepcionalmente haver esse tipo de situação, sim, por conta de situações graves, como saúde, que justifiquem essa exceção. Mas a regra é que quem recebe a aposentadoria não tem direito a alimentos de outra pessoa, obviamente, né? Porque já teria condições presumidamente mínimas para a subsistência. Então, como vocês podem perceber, nós podemos ter um chamado concurso de devedores. Isso decorrerá do fato de que o autor da ação de alimentos coloca mais uma pessoa no polo passivo desta ação. Então, ele não propõe a ação apenas contra o pai, por exemplo, mas propõe contra o pai e contra os avós paternos, para complementar a pensão que o pai não teria condições de arcar. Ou ainda, essa situação inversa, do idoso que propõe a ação contra os seus 2 filhos. Então, eu posso ter concurso de devedores, sim. Outra questão bastante interessante, quando trabalhamos com alimentos, diz respeito à morte do devedor. O devedor pagava alimentos e ele morreu. E agora? O que acontece quando o devedor de pensão alimentícia morre? A morte, ela gera a extinção da pessoa física, né? Então, o direito ele não se preocupa com posturas ou crenças anímicas, espiritualistas, cristãs ou pagãs com relação ao estado do ser humano na morte. Tá? Diante disso, existe um princípio jurídico bastante antigo, um brocardo. Brocardo o que é? É uma frase consagrada historicamente. Tá? Isso é um brocardo. Vou escrever aqui, ó, brocardo, que é muito comum a expressão brocardo jurídico. Há um brocardo jurídico muito famoso que é este, mors omnia solvit. Apesar do significado dele ser um significado meio que de humor negro, né, é um significado real. A morte, mors, omnia, tudo, solvit, resolve, soluciona. Então, a morte extingue tudo. Isso significa que, a partir do instante em que a pessoa morre, não há transmissão da dívida alimentar para os seus herdeiros. Porém, essa dívida alimentar poderá ser cobrada do espólio, isto é, da massa hereditária deixada pelo decujus. Decujus é a pessoa que morre, a respeito de quem se analisa a existência de bens a serem transmitidos por herança. Então, o espólio responderá pelas dívidas vencidas e não pagas. Mas apenas isso. Isso quer dizer que os alimentos cessam com a morte do devedor. E apenas as dívidas vencidas e não pagas serão arcadas pelo espólio. E os herdeiros não respondem por nada. Tá? Então, se o devedor de alimentos morre, o que restará para o credor será procurar outro parente para propor pensão alimentícia. Aí vamos para um artigo do Código Civil que demonstra ainda mais isso que eu estou falando. É o artigo 1694. O artigo 1694 tem uma regra sobre quem pode pedir alimentos de quem.
Então, vamos até fazer uma coisa que eu normalmente não faço em aula, que é abrir o código, mas para ler o código para vocês e dizer como esse artigo vem sendo interpretado pela doutrina e pela jurisprudência. O artigo 1694, estou aqui com o meu código, diz o seguinte: podem os parentes, aqui até escrevendo, os cônjuges, cônjuge não é parente, lembre-se disso, ou companheiros, companheiros diz respeito à união estável, a pessoas que vivem em união estável, pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem, para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. E a regra do binômio, necessidade de um, possibilidade do outro, se encontra no parágrafo 1º do artigo 1694. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Bom, então agora vamos discutir essa questão com relação aos parentes, aos cônjuges e aos companheiros. Com relação aos parentes, nós já discutimos amplamente a questão de alimentos entre ascendentes e descendentes. Desde o nascituro até o idoso. E a possibilidade do concurso de devedores. Então, essa questão dos parentes, eu acho que para por aqui. Com relação aos parentes colaterais, que eu já expliquei para vocês o que são parentes colaterais ou transversais, que são os irmãos, os tios e os sobrinhos e os primos, a jurisprudência ela tem vacilado muito na concessão de alimentos. Muito embora o 1694 fale que os alimentos podem ser pedidos de quaisquer parentes, o STJ não deu alimentos numa situação entre tio e sobrinho, onde o sobrinho pediu alimentos porque não tinha de quem se socorrer na linha reta, isto é, de algum ascendente. E também não tinha irmãos para pedir alimentos. O STJ reconheceu, claro, que há parentesco, mas que não há relação familiar para que se justifique o pagamento de alimentos na relação tio e sobrinho. No entanto, poucos meses depois, o mesmo STJ reconheceu a possibilidade de alimentos entre irmãos, no julgado que eu mencionei há pouco para vocês. Então, o que nós temos hoje para o STJ é que, muito embora sejam parentes, os colaterais eles somente podem ser chamados a pagar alimentos de forma excepcional, como no caso dos irmãos. E num caso como este que eu declarei para vocês, dos medicamentos necessários à subsistência de um irmão mais velho, idoso e doente. Não há na jurisprudência uma interpretação mais benéfica para que os colaterais recebam alimentos em termos de STJ. Com relação a parentesco biológico, é esta postura que existe na doutrina e na jurisprudência. A grande discussão que se abre já há muitos anos é a da possibilidade de alimentos entre parentes por afinidade. O 1694 do Código Civil, por afinidade, faltou o A, ele trabalha com a ideia de parentesco. E muita gente discutiria da possibilidade do parente por afinidade ter direito a alimentos. Parente por afinidade, para aqueles que não se lembram, é o parente que, na verdade, é parente biológico do outro. Então, seriam o sogro, a sogra, o genro, a nora e os cunhados. Com relação a essa ideia de parentesco por afinidade, não tem havido abertura
para se reconhecer direito a alimentos para a sogra, o sogro, o genro, a nora ou os cunhados. Penso que é acertada essa questão. Até mesmo porque o parentesco por afinidade, ele existe para fins de impedimentos matrimoniais, em razão da ideia de ordem pública de família, conforme a gente já discutiu aqui. Mas ele não pode ser aplicado para qualquer instituto de direito de família, a menos que tenhamos uma norma expressa a esse respeito. E o 1694 apenas fala em parentes. Dá até uma impressão que poderia ser qualquer nível de parentesco, mas não fala nada, nenhuma linha em alimentos sobre parentes por afinidade. E nem a lei de alimentos trata desse assunto. Mas eu venho sustentando desde 2000 e, posteriormente, vários julgados também assim fizeram, e o STJ também vem decidindo isso, e outros autores também vêm sustentando isso já há algum tempo, da possibilidade de alimentos na chamada filiação socioafetiva. Vocês estão estudando com o professor Alexandre Luna as ideias de filiação. Nós temos fundamentalmente a filiação natural, que é a filiação biológica. E temos a filiação civil, que é a filiação feita pelo registro civil. Até algum tempo atrás, a filiação civil era apenas aquela feita por adoção. Mas como há a possibilidade, no direito contemporâneo, de uma pessoa ter registrado o nome de dois pais, ou até mesmo de duas mães, quando o pai biológico ou a mãe biológica não se opõe ao registro civil feito pelo padrasto ou pela madrasta, eu posso ter a chamada multiparentalidade registral. Ou seja, mais de um pai ou mais de uma mãe, ou mais de um pai e mais de uma mãe no mesmo registro civil. Isso é possível, basta que as partes de comum acordo, não haja oposição entre elas, e isso seja submetido ao juiz de registros civis, juiz de direito, juiz corregedor de registros civis. Bem, esta situação não se confunde com a adoção, né? A adoção é uma possibilidade, mas na adoção o que nós temos é a retirada do nome do pai ou da mãe biológica, ou de ambos, do registro civil de nascimento do adotado, que passa a ter completamente desligado o vínculo com a família biológica, passando a ter um vínculo com a nova família, que o Estatuto da Criança e do Adolescente chamam de família substituta. Essa família substituta é a família adotiva, que ou é só o pai, ou é só a mãe adotiva, ou temos um casal que adota, pai e mãe adotando. Então, eu posso ter na adoção também uma ideia de filiação civil. Mas nós temos a chamada filiação socioafetiva, que não é nem a biológica e nem a civil, que é a filiação de fato, que é aquela filiação, então, que é exercida na relação padrasto ou madrasta com enteado ou enteada. Esta relação não é uma relação jurídica, do ponto de vista de estar registrada como uma relação jurídica, mas é uma relação de fato. A grande pergunta é se essa relação de fato justifica uma proteção maior em prol do enteado ou da enteada, a ser eventualmente feita pelo padrasto ou pela madrasta, e não apenas pelo pai ou pela mãe biológica. Então, o padrasto ou a madrasta não tem nenhum vínculo jurídico do ponto de vista registral com o enteado ou enteada. Porque se ele registrar no cartório de registros civis, ele terá o vínculo jurídico de pai, o vínculo jurídico de mãe, e não mais de padrasto ou madrasta. Mesmo que ocorra a multiparentalidade. Ou se não ocorrer a multiparentalidade por conta da adoção. Vejam então a situação como fica interessante. A pergunta é, cabe pensão alimentícia em favor do enteado ou da enteada? Pois bem, o STJ, ao apreciar o tema, falou que é possível, sim, a pensão alimentícia
pelos vínculos de socioafetividade entre o padrasto ou a madrasta, no caso que, vamos supor, o padrasto se divorcia da mãe biológica e o enteado ou a enteada pedem pensão alimentícia, então, porque não tem como se socorrer do pai ou do pai biológico. É perfeitamente possível. Então, é possível, sim, na filiação socioafetiva, a percepção de alimentos. Basta que estejamos diante o binômio necessidade de um, possibilidade do outro. Um ponto que poderia ser discutido é o ponto seguinte: é necessário que o enteado ou a enteada primeiro procurem pedir alimentos do pai biológico ou da mãe biológica? A resposta é não. Bastará que a ação seja proposta em face do padrasto ou da madrasta, porém, deixando claro na inicial que o pai biológico ou a mãe biológica não tem possibilidade de atender às necessidades do enteado ou da enteada. É só deixar isso claro na petição inicial e justificar a necessidade de alimentos com base na possibilidade do padrasto e da madrasta e com base, obviamente, no binômio, necessidade de um, possibilidade do outro. Então, não é necessário se buscar toda a lista da família biológica do enteado ou da enteada. Basta que se deixe claro na petição inicial que os parentes não têm condições, os parentes biológicos, de arcar com os alimentos. Bom, feitas essas considerações, eu passarei agora a trabalhar um pouco com as considerações processuais de alimentos. Antes disso, eu pergunto se vocês têm alguma indagação a fazer ou se ficou claro para vocês quem pode e quem não pode pedir pensão alimentícia, quem são os potenciais credores de alimentos. Se eu posso explicar de novo a morte do devedor? Posso. A morte do devedor extingue todos os direitos e obrigações que esse devedor tinha na sociedade, em virtude do brocardo jurídico mors omnia solvit, a morte extingue tudo. Então, não há como se cobrar dos herdeiros uma dívida alimentar que é devida pelo devedor e que é uma dívida personalíssima, né? Assim como os alimentos são direitos da personalidade para o credor, a dívida alimentar é também uma dívida de natureza personalíssima. Ela não se transmite aos herdeiros. Porém, as dívidas vencidas e não pagas, elas devem ser arcadas sobre o patrimônio deixado por aquele que morreu, pelo decujus. Ou seja, o espólio, que é uma ficção jurídica, é uma entidade não personalizada, criada pelo direito para essa fase de transição, de regularização da transmissão dos bens para os herdeiros, o espólio, então, arcará com o pagamento das dívidas vencidas e não pagas pelo decujus, que era devedor de pensão alimentícia. Outra pergunta? Então, nesse caso, se ele vier a falecer e o filho menor que recebe a pensão passa a receber a pensão pelo INSS ou não? Não tem nada a ver uma pensão com a outra, Marcelo. A pergunta da Marcela é muito interessante porque nós temos diferentes pensões. As pensões previdenciárias, elas dizem respeito a uma outra área do direito, que é o direito previdenciário. Eu também tenho outras pensões que não dizem respeito à previdência social, dizem respeito a acidentes do trabalho. São pensões estudadas pelo direito infortunístico. Nós podemos também ter pensão fixada por contrato de seguro de vida, isto é, pelo direito securitário. Todas essas áreas do direito não são direito de família e nem são direito das sucessões. Então, percebam vocês que eu posso ter pensão em várias áreas diferentes.
Eu estou me referindo aqui à pensão alimentícia devida a alimentos decorrentes de relação familiar. Então, não são alimentos previdenciários, não são alimentos infortunísticos, não são alimentos securitários. Eu estou falando de alimentos familiares, tá bom? Então, para deixar claro, a pergunta da Marcela não é pergunta do que nós estamos falando aqui. Mas eu já respondo para a Marcela. Com a morte de uma pessoa, a pensão por morte ela é paga em favor daquelas pessoas que estão indicadas, no caso, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, que seriam dependentes previdenciárias. Normalmente é o cônjuge, o companheiro e os filhos menores, tá? Que estão ali assinalados, Marcela. Mas há outras regras, muitas outras, que o regime jurídico da Previdência Social, que é um regime à parte, diferente do que estamos estudando aqui, trabalha. Tá bom? Há uma outra pergunta do Vitor. Professor, o que seriam não pagas? Bom, a pessoa tem que pagar no dia 10 de cada mês e não pagou. Isso é não pagas. Então, são prestações vencidas. Venceu no dia 10 de fevereiro. Nós estamos em 6 de outubro. Não pagou nem em fevereiro, nem março, nem abril, nem maio, nem junho, nem julho, nem agosto, nem setembro. Tem 8 prestações vencidas e não pagas. Entendo que, em um caso de pensão alimentícia para menor de idade, ela duraria até o mesmo completar 18 anos. Não, eu não estou trabalhando com isso, Vitor. E respondendo à sua pergunta, se a pessoa tem 16 anos de idade e o pai tem uma obrigação fixada pelo juiz para pagar alimentos, morreu o pai, acabou o direito do menor que tem 16 anos de idade de continuar cobrando pensão daquele pai, porque o pai está morto. Não pode cobrar mais dele. O que pode cobrar é apenas aquilo que não foi pago ainda e que deveria ter sido pago nas datas de pagamento normal. Digamos que o pagador venha a falecer, a criança ainda está com 16 anos de idade. 2 anos seriam esses não pagos? Aí o não pago é o que deveria ter sido pago numa época anterior. Tá? É o que deveria ter sido pago numa época anterior. Logo, o que deve ser pago mesmo com a morte do pagador? Vitor, coloque na sua cabeça o seguinte: a expressão vencida e não paga diz respeito a algo que deveria ter sido pago no passado, em data já fixada, e que não foi paga. Tá? Então, se o pai morre e a criança tem 8 anos de idade, o pai morreu, acabou o dever alimentar do pai, embora a criança tenha 8 anos de idade. O que vai sobrar, então, apenas é cobrar os alimentos do espólio e apenas as dívidas vencidas e não pagas. Lembrem-se que alimentos são direitos personalíssimos, mas também são deveres personalíssimos. Não se transferem. Professor, Pois não, Jennifer? posso perguntar? Claro. Como o senhor disse, a morte vai extinguir essa obrigatoriedade de pagar a pensão. No caso de uma criança que foi estabelecido pelo juiz que o pai tem que pagar e esse pai vem a falecer no futuro, nada impede a mãe de pedir os alimentos para os avós, né? No caso. Sim, mas aí é outro processo. Por isso que eu adiantei, inclusive, na primeira parte da aula, e agora há pouco, quando falamos de complementariedade, de pensão, que se uma pessoa não tem condições de pagar, porque morreu no caso, né, eu tenho que ir atrás de outra pessoa para ser a minha nova devedora. Então, eu teria que propor uma outra ação de alimentos, porque a dívida alimentar ela também é intransmissível, ela é de natureza personalíssima. Então, o que acaba acontecendo? Os avós eles não podem ser obrigados de imediato a pagar. Eles precisa haver uma decisão judicial, nem que seja a decisão liminar de alimentos provisórios em favor do neto ou da neta. Então, aí não tem mais o que falar. E nesse caso também é analisado o binômio, né? Sempre analisando o subnômio, necessidade de um e possibilidade do outro. Entendi, muito obrigada. Nada. A Débora perguntando, pode cobrar da mãe? Débora, é aquela ideia. Os alimentos são devidos pelos pais aos filhos menores, não é só pelo pai. É a mania cultural que a gente tem de achar que o juiz fixou uma pensão baixa porque a criança merece, entre aspas, ou precisa, a necessidade, mais do que 1 ou 2 salários mínimos.
Só que esse cálculo é equivocado, porque assim como o pai tem o dever de alimentos, a mãe também o tem. Você percebe? Então, qual que é a ideia que sai de uma sentença judicial que paga, que determina R$1.000 ou R$2.000 de pagamento? Que a mãe contribuiria com os outros 1.000 ou os outros R$2.000. Então, é muito importante essa ideia de lembrarmos que o concurso de devedores, ele existe pelo simples fato de existir lei. Só que é óbvio, a mãe não vai entrar com uma ação contra si própria. Ela está representando os interesses da criança com relação ao pai, quando a criança fica com ela mais tempo. E aí pouco importa se é guarda unilateral ou se é guarda bilateral. Então, lembrem-se, a morte, ela extingue o dever alimentar. Esse dever é intransmissível. Então, é necessário que se procure outras pessoas para pagamento de alimentos. No caso de tutela de terceiro, é a mesma coisa. O que vai acontecer? A pessoa, vamos supor, a avó está com a neta e os pais estão um pouco se lixando. Aí a avó consegue que o pai pague a pensão, né? E a avó resolve não cobrar da filha isso. E o pai vai pagando pensão até o dia que ele morre. E aí a avó vai cobrar da filha. A filha não quer pagar, vai chegar uma hora que a avó vai procurar ação contra a filha, né? Então, o que acaba acontecendo? A dívida alimentar, ela não acompanha a pessoa além túmulo e não se transmite aos herdeiros. Então, eu tenho que achar um outro devedor para pagar essa pensão alimentícia. E de acordo com o quê? Com 1694 do Código Civil. Outra pergunta? Vejam só que situação bastante curiosa que fica com relação ao ex-companheiro ou ao ex-cônjuge. O ex-companheiro ou o ex-cônjuge são pessoas que são plenamente capazes. Normalmente são. São pessoas, então, que não precisariam de alimentos no primeiro momento. Mas, muitas vezes, ou por acordo em comum daqueles que irão se divorciar ou daqueles que irão dissolver a união estável, são fixadas verbas alimentícias e homologadas pelo juiz. Isso pode acontecer. A ideia de que as verbas alimentícias são vitalícias é uma ideia já há muito tempo superada. Então, o que acaba acontecendo? Quando há uma discussão judicial sobre pensão alimentar em favor do ex-cônjuge ou do ex-companheiro, há sim uma fixação judicial de temporalidade. Então, dependendo da idade e das condições do mercado de trabalho, a pensão alimentícia, quando não houver acordo, acaba sendo fixada pelo juiz em um período determinado. Por exemplo, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não mais do que isso. É muito raro, hoje em dia, se encontrar uma fixação de pensão alimentícia superior a 5 anos. Tá? Justamente porque, para que não se crie uma espécie de privilégio indevido para o ex-cônjuge ou o ex-companheiro. Bem, feitas todas essas observações, vamos trabalhar então um pouquinho com os aspectos processuais dos alimentos. E eu estou sossegado. Qualquer coisa a gente termina nos primeiros minutos da aula que vem. Eu não tenho assim pressa. A gente tem muita matéria, claro, mas eu e o professor Alexandre já estamos acabando o direito de família, falta pouco. E nós iremos depois para o direito sucessório. Então, nós estamos num prazo bom, pelo que estou observando. Então, vamos lá. Aspectos processuais de alimentos. Aí eu me dirijo, em especial, àqueles que não tiveram o processo civil todo. Eu acredito que tem muita gente aqui na live que não teve processo civil todo, né? Nós estamos com 57 pessoas na live. Nesse momento, como a gente já está nos minutos finais da aula, normalmente tem uma queda. Chegamos a ter 65 pessoas. Estávamos com 61 há poucos minutos atrás. Bom, vejam vocês a situação. Muito embora a lei
reconheça que os pais têm o dever de alimentar os filhos, uma coisa é a lei dizer, outra coisa é o juiz fixar o valor da pensão alimentícia. Percebem a diferença? Porque lei nenhuma fixa o valor da pensão alimentícia. O valor será fixado pela regra do 1694, parágrafo 1º. O binômio necessidade de um e possibilidade do outro. Então, o que nós temos nesse tipo de situação? Que entender o que deve ser feito judicialmente quando se discute pensão alimentícia. Uma sugestão de cara. Vocês, como advogados, não permitam que os clientes de vocês façam um acordo informal de pensão alimentícia. Isso dá uma dor de cabeça depois enorme. Vocês não fazem nem ideia da dor de cabeça que isso dá. O ideal é que esse acordo de pensão seja homologado pelo juiz, para que depois se discuta isso numa fase processual mais própria. Por que estou falando isso? Por quê? Se o credor de alimentos deseja alimentos, ele tem que propor uma ação que se chama ação de alimentos. A ação de alimentos, ela é uma ação que é uma das várias ações que existem no processo civil, chamada processo de conhecimento. Isso quer dizer que haverá um processo longo, com produção de provas, oitiva de testemunhas, juntada de provas documentais, até mesmo eventual perícia judicial, juntada de fotografias, de provas eletrônicas, para se demonstrar vínculos familiares, para se demonstrar a possibilidade do réu em pagar alimentos e a necessidade do autor em receber alimentos. Por ser uma ação de alimentos, onde eu tenho a produção de prova, eu tenho uma ideia de que é um processo mais longo, porque o juiz vai analisar não apenas os argumentos de cada uma das partes, mas vai analisar também as provas que as partes trazem aos autos. Porque em direito não basta argumentar. Em direito é necessário provar o fato. É um princípio processual que se chama o seguinte: o ônus da prova, isto é, o encargo de demonstrar os fatos, incumbe a quem alega. Então, na ação de alimentos, nós temos este tipo de situação. O ônus da prova incumbe a quem alega. Claro que não há como, por exemplo, o credor de alimentos, que é autor da ação, demonstrar o real salário do réu. Mas ele pode pedir ao juiz que oficie ao empregador do requerido para obter o valor de contra-cheque nos autos. E por isso também é que processo de família corre em segredo de justiça. Nós vamos trabalhar com dados muitas vezes sigilosos, de uma ou de ambas as partes. Então, o ônus da prova incumbe a quem alega. Ok. Um processo de alimentos, quando diz respeito a um processo de conhecimento, uma ação de alimentos é uma ação mais longa. No entanto, nós temos dois outros processos admitidos em processo civil. Um deles é o processo de execução. O que distingue a execução civil do processo de conhecimento civil? Na execução civil não existe discussão sobre provas. Isso já encurta o processo, porque eu não vou ter uma discussão probatória. Simplesmente, como o nome está designando, execução civil é o cumprimento de uma medida. Esse cumprimento de medida, ele pode se referir a uma sentença judicial de alimentos fixada em um processo de conhecimento. Então, vamos supor, a Maria propõe a ação em nome do seu filho, Paulo, em face do pai, André.
é feita toda a dilação probatória que o processo de conhecimento exige. O juiz até fixou alimentos provisórios, nos termos que a gente conversou antes do intervalo. Ele verificou que havia a possibilidade de eliminar pelo periculum in mora e pelo fumus boniuris. Então, vamos supor que o juiz, nesse processo fictício aqui, estabeleça, a título de alimentos, a importância de R$500 a título de alimentos provisórios, ou então meio salário mínimo. É insuficiente, segundo a Maria, mas o juiz entendeu que não dava para fixar um salário mínimo e fixou 500, porque ele achou que demandaria uma análise mais aprofundada das provas. E o processo foi correndo, teve a ação toda a fase instrutória, teve as alegações finais, a atuação do Ministério Público, a sentença judicial. Aí a sentença judicial confirma a pensão alimentícia, vamos supor, em R$1.200. Pronto. Então, a provisória deu R$500, a sentença judicial definitiva em R$1.200. O que vai ser feito? O André vai ter que pagar R$1.200 de pensão todo mês. Vamos supor que o André pare de pagar a pensão. O que poderá ser feito? A Maria vai ter que entrar com uma outra ação de alimentos? Não. Ela já tem uma sentença judicial, aonde o André foi condenado a pagar R$1.200. Então, ela vai exigir o cumprimento da sentença. Ela vai propor o cumprimento da sentença. Juiz, o André tinha que pagar R$1.200 e ele não pagou. Se a Maria quiser, ela pode até, com relação às 3 últimas prestações vencidas e não pagas, isto é, deveriam ter sido pagas nos 3 últimos meses e não foram pagas, pedir a execução civil cumulada com prisão. O único caso em que se admite prisão civil no direito brasileiro atualmente é o caso da prisão civil do devedor de pensão alimentícia. É o que fala o artigo 5º da nossa Constituição, a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu ao artigo 5º e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é conhecida como o Pacto de San José da Costa Rica. Então, eu apenas posso pedir a execução civil com prisão civil com relação às 3 últimas parcelas vencidas e não pagas. Vencidas e não pagas. Com relação às demais parcelas, eu não posso pedir prisão civil, muito embora eu possa executar diretamente também essas outras parcelas. Por que estou falando isso para vocês? Porque é diferente se pedir a prisão civil, o fundamento é o não pagamento das 3 últimas parcelas, e se pedir o cumprimento da sentença ou a execução civil sobre parcelas anteriores aos 3 últimos meses. As 3 últimas parcelas são consideradas, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, ainda parcelas de natureza alimentar, porque são parcelas recentes, que ainda dizem respeito à subsistência da pessoa. As parcelas vencidas e não pagas, que ultrapassam os 3 meses, são consideradas como parcelas de natureza indenizatória. Opa, escrevi errado. Indenizatória. Ou seja, aquelas parcelas que tinham originariamente a natureza de alimentos, elas acabam tendo a natureza de indenização, porque já passou tanto tempo delas que não dá mais para dizer que elas servem para subsistência, né? Mas serve, obviamente, como crédito que o devedor de pensão alimentícia deveria ter pago e não pagou.
Por isso é que apenas cabe a ideia de prisão civil sobre as 3 últimas parcelas vencidas e não pagas, porque se considera que essas parcelas possuem natureza alimentar ainda, o que justifica a privação da liberdade do devedor de pensão alimentícia. Na execução civil, volto a repetir, não existe produção de prova de forma tão detalhada quanto existe na ação de alimentos. Na execução civil, há simplesmente a petição para se executar a sentença, para se dar cumprimento dessa sentença. Vocês vão estudar isso melhor em processo. E o devedor terá um prazo extremamente exíguo, 72 horas, para depositar todo o valor devido. E com relação às 3 últimas parcelas vencidas e não pagas, o exequente poderá requerer, inclusive, a prisão civil do devedor da pensão alimentícia. Deu para vocês entenderem a diferença entre processo de conhecimento e processo de execução? Aí alguém poderia perguntar, Senise, na execução existe aquela prescrição de 2 anos que você falou no primeiro tempo da aula de hoje? Não, porque como a execução diz respeito às prestações que deveriam ter sido pagas e não foram pagas, eu já tenho um título executivo, né? Então eu vou trabalhar com esse título executivo. Só que apenas lembrando que, obviamente, as prestações que vão ser executadas, elas acabam se sujeitando à regra. 3 últimos meses, prisão civil. Verba alimentar. O que ultrapassa os 3 últimos meses, deixou de ser verba alimentar, passou a ser verba indenizatória. Alguma pergunta, pessoal? A prisão pode ser por quanto tempo, a Marcela está perguntando. A prisão civil, ela está regulada no Código de Processo Civil, Marcela. Ela diz respeito ao prazo de 90 dias, né? Há uma súmula que eu preciso passar para vocês, que é a súmula 309 do STJ. Súmula o que é? É o entendimento já pacificado da jurisprudência. Então, a súmula ela não tem o valor de uma norma jurídica como se fosse uma lei, mas ela tem um valor de orientação dos tribunais e também dos advogados. A súmula ela só terá valor de norma jurídica e para os juízes quando for uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tá? O Supremo, então, tem súmulas comuns, como a de qualquer outro tribunal, e tem as súmulas vinculantes, que têm poder normativo para a atividade do juiz. Então, vamos lá. A súmula 309 do STJ fala o seguinte: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então, a súmula 309, ela não possibilita a prisão civil de prestações que são anteriores a 3 meses da execução. Apenas autoriza a prisão civil sobre as prestações de até 3 meses anteriores e aquelas que se vencerem no curso da execução. Há uma outra pergunta aqui que está sendo feita pela Débora para explicar mais uma vez o processo de conhecimento. A gente chegou ao término da aula, então eu só vou agora fazer essa explicação e aí eu paro por aqui. Eu posso continuar na aula que vem, dando mais esclarecimentos para vocês. O processo de conhecimento, Débora, ele é um processo que pressupõe que não há uma sentença judicial no caso dos alimentos. Por isso que eu volto a repetir que é muito importante, mesmo quando há um acordo entre as partes sobre alimentos, que esse acordo seja um acordo homologado pelo juiz.
Porque quando é homologado pelo juiz, tem uma sentença judicial de homologação. Aí já cabe diretamente a execução. Quando não existe sentença judicial, eu não tenho como ir diretamente para a execução de alimentos. Eu preciso propor uma ação de alimentos onde haverá toda a dilação probatória, isto é, o autor, credor, demonstrará que ele tem a necessidade e que o requerido devedor tem a possibilidade. E o requerido tentará demonstrar o contrário. Então, aí haverá os argumentos na inicial, os argumentos na contestação, a produção de prova com a apresentação de documentos, a apresentação de oitiva de testemunhas, entre outras provas. Então, é muito mais longo o processo de conhecimento, por isso o nome processo de conhecimento, para que o juiz conheça dos fatos alegados pelas partes, dos seus argumentos e das suas provas. Por isso o nome processo de conhecimento, do que um processo de execução, que é um processo que é muito mais simplificado, porque ninguém vai mais discutir a prova. O que vai se discutir é o título executivo, que no caso dos alimentos é a sentença judicial. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós praticamente encerramos o estudo dos alimentos. Eu vou falar só uma coisinha ou outra no final, no início da aula que vem, sobre o processo, com relação à pergunta da Aline, se o pai pagar nas 72 horas, ele ainda pode ser preso? Não. Aí não. Aline, a prisão civil é um meio excepcional de prisão no direito civil. Tanto que nos estados mais civilizados é a única prisão civil que subsiste. Antigamente nós tínhamos no Brasil também a prisão do depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal, por volta de 2008, 2010, considerou essa prisão inconstitucional por causa desta Convenção Interamericana de Direitos Humanos que eu falei para vocês, que é conhecida como Pacto de São José, que é a capital da Costa Rica. Esta convenção é de 1985 e o Brasil a transformou em lei interna em 1992. Tá? Então, nós só temos hoje a prisão civil do devedor de pensão alimentícia no Brasil. E essa prisão civil, ela só compreende as 3 parcelas vencidas e não pagas que antecedem o pedido de execução. E, obviamente, aquelas que se venceram e que não foram pagas durante a execução. É a súmula 309 do STJ. Então, se uma pessoa paga, ela não vai presa. Tá bom? Pessoal, agradeço muito mais uma vez a atenção de todos. Desejo um excelente dia para vocês. Muito obrigado pelos elogios. Jéssica, obrigado mesmo. Estou às ordens de todos. E que vocês sejam felizes no dia de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Tchau.